E tanto o yoga, o Ayurveda e a ciência moderna, eles vão falar cada vez mais de ciclos que acontecem. É como se tem toda uma arquitetura durante a noite, processos que acontecem. E cada um dessas partes, digamos assim, do nosso sono, tem funções específicas e vai nos recuperar, vai nos regenerar, vai nos reestabelecer de formas específicas. Então, cada uma dessas partes são importantes. Na nossa ciência moderna, a gente vai falar do sono profundo, né? Então, a gente tem o sono REM, que aí é quando a gente tem o movimento rápido dos olhos, né? Que por isso a sigla, né? REM é Rapid Eye Movement, né? Então, quando os olhos estão fazendo vários, e a gente tem, às vezes, alguns movimentos também no corpo, e, em geral, a gente está sonhando, né? Então, tem uma atividade cerebral muito intensa acontecendo. E a gente tem a parte do sono onde é N-REM, né? É não REM, né? Então, que a gente tem fases onde esse sono vai aprofundando, ele passa por 4 estágios, e os estágios 3 e 4 são de sono profundo, onde as ondas cerebrais, elas são bem profundas, assim, elas são mais, não suaves, mas elas são longas, né? Elas são mais lentas. Então, isso na nossa ciência moderna. E o Ayurveda, ele vai falar de fases de uma forma um pouquinho diferente. Ciclos. Então, tudo para o Ayurveda vai ter ciclos, ritmos. A natureza, ela tem ritmos, tem ciclos. E se a gente aprende aí a favor desses ciclos, desses ritmos da natureza, a nossa saúde é beneficiada. É como se a gente estivesse remando a favor da maré. Se a gente rompe com os ciclos da natureza, se a gente vai contra os processos naturais, o que acontece? A gente tem um enorme esforço no nosso sistema e a tendência é o nosso sistema, sofrer com isso, ter mais desafios de saúde. Então, para o Ayurveda, um dos aspectos mais importantes é a gente compreender esses ritmos, esses ciclos da natureza. E aqui eu vou trazer um pouquinho esse ritmo, esse ciclo da noite. Então, todos sabemos, né, que o ser humano é um ser diurno. Então, as nossas ações, as nossas atividades, elas vão acontecer durante o dia. De noite, o ser humano, ele dorme. Assim como todos os mamíferos, né, têm um ciclo mais... enfim, não todos, né, mas assim... os mamíferos, a gente tem aspectos bem parecidos nesse ciclo de sono, que a maior parte dos mamíferos sonha durante o sono. Então, a gente tem algumas características bem semelhantes. E o ser humano, se a gente for pensar a importância do sono, que acontece assim, desde o início se a gente for pensar em termos biológicos, né? Em primeiro lugar, qual a importância do sono, né? Por que todos os seres sonham? Não todos sonham. Cada vez mais a ciência está mostrando que boa parte dos animais, eles sonham, mesmo que tenham sonos bem curtos, como os pássaros, né? Que não chega a ter sonhos, né? Chega a ter um sono que entra rapidamente em ciclos, né? Que a gente teria como REM. Mas está se descobrindo pesquisas muito interessantes dos neurocientistas sobre o sonho nos animais. Então, são parênteses, né? Mas nessas questões que os neurocientistas, e principalmente, vocês devem conhecer, acho que muitos de vocês conhecem, né, o Siddhartha Ribeiro, um grande pesquisador brasileiro que trabalha com pesquisas de neurociência e que ele fala muito sobre a importância do sono e do sonho. E ele fala muito também do aspecto biológico, de como que o ser humano evoluiu e qual a importância do sono, né? Na questão do Ayurveda, a gente vai... Yoga e Ayurveda, a forma como é explicada a nossa formação na matéria, então, tudo que é vivo, que tem matéria, para o Yoga e para o Ayurveda, a natureza, toda essa natureza na matéria, a gente chama de Prakriti. E Prakriti, ela tem ciclo, tem um pulso de estar ligado e desligado. Então, tem o ciclo do dia e da noite, do ligado e desligado.
Então, todos os seres vão ter esse ciclo de tem momento que está alerta, tem momento que desliga. Então, nesse sentido, para nossa manutenção na matéria, digamos assim, a gente precisa, é essencial que a gente tenha esse momento de desligar, né? E para o Ayurveda, esse ciclo do desligar, ele vai acontecer sendo regido por esses diferentes ritmos da natureza, que a gente vai chamar de Kapha, Pitta e Vata, né? Como eu expliquei. Então, lembrando, o Vata, e aí eu representei ali o Vata, ele é essa bioenergia que é o vento e o ar. Todos nós temos os 5 elementos da natureza na nossa Constituição, mas em quantidades diferentes. Então, uma pessoa ela pode ter mais ar e espaço no seu organismo. E dessa forma, ela vai ser uma pessoa com qualidades que mostram mais o ar e o espaço. Então, vai ser uma pessoa que tem menos matéria, porque ela tem menos terra e água, então ela vai ser mais magra, ela vai ter uma estrutura menos densa, né? Com os ossos também um pouco mais leves, ela vai ser toda mais leve, como o ar, como o vento. Vai ser mais ágil, vai ser mais ativa. Então, vai ter várias características do ar e do espaço. Uma pessoa ali que é mais Kapha, ela tem uma estrutura mais robusta, porque Kapha é terra e água. Então, ela vai ter predominando na estrutura dela terra e água. Então, uma pessoa que tem ossos mais fortes, uma estrutura mais robusta, tem a tendência a acumular líquidos, a acumular peso. Então, tudo vai acontecer de forma assim, mais com as qualidades de terra e água, mais denso, mais estável, mais forte, mas tem uma tendência também a ter uma imunidade, um sistema mais robusto, né? E o Pitta é a regência, é o fogo com um pouquinho de água, então vai ter essa tendência a ser mais quente, dentre os elementos é o único que traz calor, e o calor é o que ativa os processos metabólicos, como eu falei, então vai ter uma tendência a ser mais quente. Os outros aspectos da matéria, ele é um mediano, então tem uma estrutura média, enfim, tem outras questões, mas o que mais ele tem é mais fome, um metabolismo que é mais acelerado, um metabolismo que é mais intenso. Bom, e nos ritmos do dia e da noite, a gente vai ter essas bioenergias também no ambiente. Então, o amanhecer é um momento mais terra e água do dia. Não é à toa que quando amanhece a gente tem o sereno, né? A gente tem o ambiente como um todo, ele está mais úmido e a gente sente ele mais frio e mais pesado. É esse momento do início do dia, quando o sol ele ainda está raiando, né? Então, de dia, o dia amanhece com mais terra e água, o sol vai ficando mais forte, no horário do meio-dia a gente tem o horário mais intenso do fogo. À tarde, o sol já começa a ir se pondo e a gente tem o horário, que é um horário mais seco do dia, onde predomina o ar e o espaço. E aí começa o mesmo ciclo de noite. Então, de noite começa, primeiro a noite começa com mais terra e água, vem o peso da noite, quando também acontece de noite a gente tem o sereno, né? E de manhã cedo a gente tem o orvalho. Então, de noite vem o sereno, logo no início da noite. Vocês já perceberam que o sereno ele acontece só no início da noite e depois para? É ali no inicinho da noite que vem essa umidade e esse peso, né? Depois, no meio da noite, a partir das 10 horas da noite até as 2 horas da noite, depois que passa esse horário que vem o sono mais forte em geral, né? Se a gente está bem com os ciclos da natureza, é o horário que vai vir o sono, do pôr do sol até as 10 da noite, é o principal horário que a gente vai ter o sono. Se passou desse horário, a partir das 10 às 2, dá uma reativada, porque é o horário Pitta da noite. Então, é o horário onde a gente tem um fogo. Então, vem um calor, às vezes, vem uma reativação metabólica, né?
E o final da noite, das 2 às 6, é o horário Vata, é o horário mais leve da noite. Então, tendo esse ritmo natural, percebendo esse ritmo natural, a gente precisa entender como que o sono funciona naturalmente, como que a gente vai mais fácil para ter um sono mais profundo e restabelecedor.